eu tô tentando achar um meio termo aqui. Vejam se tá ainda muito ou pouco. E aí, gente? Nossa, tá calor. Aí tá frio, aqui tá calor. Bom, eu vou. Então, você tá dizendo, estão dizendo que tá ouvindo. A gente vai falando. Se ficar. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Tá De dizendo que repente, se tá. for o caso, você aumenta o seu quando for falar, mas abaixa quando eu for falar, porque eu acho que é isso que dá o eco. Mas enfim, Pode ser. É, mas mandaram aí. Parece ótimo. live é isso, né? Live é a gente se virar do jeito que dá. Sim. Não, mas também quando eu for. Eu vou tentar falar alto sempre, que daí ele. Acho que pega bem, né? É. Mas é isso, né? Basicamente, primeiro de tudo, tem sido dias estranhos, de semanas estranhas, de meses estranhos, de um ano estranho. Sim. Tudo mega estranho. É, a gente. Ah, não precisa se apresentar de novo, né? Ou Não precisa? precisa, acho que não. Acho que não, né? Porque acho que o pessoal já ouviu as lives anteriores, então já sabem, já estão carecas de saber quem somos nós. É, inclusive o nosso plano é poder fazer outras lives, tentar talvez uma vez por semana, trazer outros temas, trazer outras coisas. Então, como essa é uma continuação da live da semana passada, a gente não precisa se apresentar, já está apresentada. É, exato. E, e a gente decidiu, né, fazer essa segunda parte porque realmente uma introdução é um negócio muito difícil de fazer, né? Tem uma série de perspectivas e, enfim, dá para se analisar de um viés pessoal, de um viés político, de um viés psicológico, de um viés antropológico. Então, sempre tem alguma coisa que fica faltando e ficaram faltando coisas bem legais, né? Coisas bem importantes e centrais. Então, a gente decidiu trazer isso, né, É, num bastante espaço. coisas que o pessoal tem dúvidas, né? É. Então, acho que a gente pode começar já, assim, né? Sim. Algumas coisas centrais que ficaram faltando na outra live que a gente decidiu trazer agora são termos, né? São conceitos que, que os estudos da não monogamia trazem e que são importantes né, não só, né, para os estudos da não monogamia em geral, mas para a gente entender as dinâmicas das relações, né? Eles são centrais na não monogamia, mas eles são coisas, né, são partes da vida humana. Sim. E o primeiro conceito, eu vou começar falando sobre ele, é a tal da Tem um super pau aqui, não sei se deu pra todo mundo. energia de nova relação. Palavras são símbolos, né? Palavras carregam um peso Opa. simbólico e linguístico. Tá travando eu também? Você tava travando. Hum, Vou de novo. eu dei uma pausa para ver o meu Wi-Fi, mas o sinal tá bom. Eu posso tentar ir para mais perto do roteador. Tá todo mundo falando que tá travando. É, faz assim, que tal você começar? Pode ir falando sobre compersão enquanto eu vou andando até mais perto do roteador, talvez? Começar com persão?
Uhum. né? Tá. Que tal? A gente pensou também a questão desses conceitos a partir de perguntas que chegaram, né? Então, é, uma das perguntas foi, na verdade, é uma pergunta que é recorrente, né? Que é como lidar com os simultâneos, né? Como lidar com essas relações simultâneas. É, e aí a gente cai nesse conceito que é um conceito assim que é bastante falado dentro da comunidade, entre aspas, não monogâmica, que é o de compersão. E aí quando você vai procurar uma definição, né, de compersão na internet, ele vai chegar como algo tipo o oposto do ciúme, o inverso do ciúme. É, não de não um sentimento ruim que o ciúme vai trazer quando você vê a pessoa que você ama com outra pessoa. Mas ele vai trazer uma sensação de alegria, ele vai trazer uma sensação de contentamento, né, um sentimento positivo em relação a essa relação da pessoa que você se relaciona com outra pessoa. Então, e isso vai. Assim, é muito complicado porque até rola uma romantização também, né? Desse termo conversão, porque é uma ideia assim, quando você começa a ler sobre isso, aparece essa ideia de que, então, de uma hora para outra, eu decidi que eu vou ter relações não monogâmicas, então eu vou sentir conversão automaticamente. E sempre vou sentir, nunca mais vou sentir ciúme na vida, coisas assim. E isso não é o que acontece na prática, né? A gente percebe que na nossa vivência, muitas vezes a gente sente ciúme e coerção ao mesmo tempo. A gente pode estar sentindo ciúme por uma relação que a gente tem e coerção pela outra, ou coerção em uma situação e na outra ciúme, e depois coerção de novo, enfim. Então, é, não é algo que você vai sentir automaticamente, não é algo que vai te livrar também de todos os problemas, né, que podem advir de uma relação não monogâmica. Mas eu acho interessante a gente pensar nessa questão da gente ver o amor como algo que seja um estoque finito, né, de sentimentos. Então é tipo essa questão do paradigma da escassez, que é essa ideia de que, não, se eu amo uma pessoa, ou se essa pessoa me ama, ela não vai ter mais amor disponível para outras pessoas. E aí, a partir disso é que a gente sente, não só disso, né, mas é uma das coisas que faz a gente sentir ciúme. E a compreensão, ela vai trabalhar com outra ideia, ela vai trabalhar com a ideia de que esse amor não de que sentimentos todos positivos, né, não só amor, mas todos os sentimentos positivos, eles não são, não tem um estoque que vai acabar. E que quando você vê que a pessoa que você ama e que te ama está tendo também esses sentimentos legais por outras pessoas, que isso é uma coisa massa, isso é uma coisa que a gente tem que ficar feliz, não é uma coisa que a gente tem que ficar com esse medo de que se ela estiver amando outra pessoa, ela vai tirar um pouco do meu para dar para outra pessoa, né? E então, basicamente é isso, assim, conversão não tem muito o que falar do conceito, para além disso, mas é essa questão das vivências, né? Cada pessoa vai ter uma relação diferente com esse sentimento. Eu acho legal a gente ter sempre esse sentimento no nosso horizonte, né? A gente querer construir isso, querer realmente sentir isso. Mas, como tudo dentro das relações e dentro das relações não monogâmicas, é uma construção. Eu amo muito esses 3 pontos da compersão, basicamente. O primeiro é entender que ele é um sentimento que está no espectro oposto dos ciúmes, mas que ele não é excludente, né, necessariamente
oposto ao ciúmes, você pode sentir as duas coisas ao mesmo tempo. O outro é sobre o paradigma da escassez, né? O quanto a gente vê o sentimento como como dinheiro na conta, né? Se eu tenho 100 amores na minha conta, eu dou 100 amores para aquela pessoa, agora acabou os amores, eu não tenho mais para quem compartilhar, quando na verdade o sentimento é muito mais como conhecimento, né? Se eu sei a tabuada do 9 na minha cabeça, eu te ensino a tabuada do 9, eu não vou esquecer, né? Ele se multiplica, ele se transforma, ele contagia. E a outra é o quanto a compersão, né, enquanto sentimento, é uma coisa que a gente pratica o tempo todo, né? O meu irmão vai viajar, estou muito feliz. Minha amiga ganhou uma promoção no trabalho. A minha amiga começou um novo relacionamento. Tipo, nossa, ela vai me ver menos. Nossa, eu vou ter que gerenciar esse tempo. É uma relação que é importante para mim. Nossa, dá uma ansiedadezinha, mas eu estou muito feliz por ela. Só que quando a gente traz para o âmbito das relações românticas pautadas na posse, né, isso fica inimaginável. Como assim eu vou ficar feliz? Mas na verdade é isso também, né? Se uma pessoa com quem você se relaciona ganhou uma promoção no emprego, talvez ela tenha que trabalhar um pouco mais, talvez ela tenha um pouco... Mas ninguém vai tipo, nossa, que absurdo, estou indignada com isso, você tem que sair disso agora. Enfim, não por essa razão, né? A gente pode problematizar o emprego e a promoção por outras coisas. Sim. Mas o quanto ele é um conceito relativamente simples, que a gente já tem contato o tempo todo, mas que nunca, ou pelo menos eu nunca tinha encontrado um nome para isso, né? Até encontrar a galera da não monogamia falando sobre. Sim. A outra questão, que é um pouco mais complexa, mas não necessariamente também, voltando lá, é a energia de nova relação, né? É a ENR, que eu tinha começado a falar. E aí as pessoas falam, ENR é uma paixão, é isso? É uma paixonite? Sim, é esse sentimento, só que palavras são símbolos que carregam significados prévios com elas, né? E a palavra paixão, ela traz uma série de construções do amor romântico que não necessariamente tem a ver com o que a gente quer debater. Por isso eu gosto do termo energia de nova relação, porque ele é claro, ele é simples, é isso, é essa energia que surge numa nova relação. E que é uma energia que surge em várias outras coisas também. Né? É exatamente isso. Nossa, eu consegui um novo emprego, ou consegui um novo hobby, ou eu tenho um novo projeto, ou eu descobri alguma coisa que eu quero estudar. Nossa, isso está me empolgando e me envolvendo. É uma energia de nova... É empolgação, né? Isso, é uma energia de nova coisa na vida. E essa coisa pode ser uma série de fatores. Sim. E aí a pergunta que fizeram pra gente na semana passada, que puxou a gente falar desse conceito, foi: como lidar com um parceiro que está apaixonado? Porque quando se apaixona, nada em volta tem importância. Eu achei muito boa essa colocação, porque ela mostra o quanto a nossa sociedade não nos ensina a lidar com essa energia. Né? Na monogamia ou na não monogamia, seja onde for, a gente não tem o arcabouço, né, emocional e mental do que fazer com isso. Então, realmente, e de novo, as narrativas do amor romântico contribuem muito com isso, né, para a gente ver esse momento como se joga e tá tudo perfeito e nada vai dar errado, né? Inclusive tem aquele conceito da serial monogamist, né? Os monogâmicos em série, que são as pessoas que entram e saem de relacionamentos monogâmicos por causa da adrenalina, né, da serotonina, da onda de sentimentos que a energia de nova relação causa. Então, assim, eu acho que primeiro de tudo é importante a gente entender que isso existe e entender que a gente precisa aprender a trabalhar melhor com isso. Né? Tipo, primeiro de tudo, isso pode acontecer a qualquer momento. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso pode acontecer quando você está solteira, isso pode acontecer quando você está numa relação monogâmica. Então, assim,
é muito melhor a gente entender e aprender a lidar com isso do que fingir que isso não existe, ou tentar controlar, ou tentar, não, imagina, eu não me atraio por ninguém, eu nunca achei, depois que eu encontrei você, você é a pessoa da minha vida, eu nunca nem olhei para o lado, isso não corro o risco de me apaixonar por ninguém, porque as pessoas São desapareceram. todas desinteressantes. E eu entendo que pessoas diferentes lidam de formas diferentes com os sentimentos e com as relações, mas eu acho que é muito mais valioso a gente trabalhar sobre isso do que tentar criar mecanismos para que isso nunca aconteça. Então, assim, ele é um termo muito útil para a gente entender por que que uma pessoa parece estar temporariamente desejando mais intensamente uma nova parceira, um novo parceiro, do que uma relação já estabelecida. Porém, eu gosto desse parece estar desejando mais temporariamente, porque às vezes não é isso, né? Às vezes, e aí tem aqueles monte de estudos neurológicos, neuroquímicos sobre os hormônios que a paixão gera no nosso cérebro, o quanto esse é um momento, uma situação que é marcada pela impulsividade. Nossa, decidi, a gente adotou um cachorro, eu me mudei para outro estado. É um momento de impulsividade que, se a gente não souber lidar com o nosso sentimento, a gente tende a tomar decisões de longo prazo que talvez não façam tanto sentido, que não é exatamente, né, o que a gente gostaria. Puta, você se muda para outro estado e aí você nem conhecia a pessoa direito, aí quando você vai conhecer é outra coisa. Então, enfim, é muito melhor a gente entender esse sentimento, como ele funciona e como a gente opera dentro dele, do que tentar só renegar. Porque, assim, a energia de nova relação nada mais é do que uma questão pessoal que demanda atenção e energia física, mental e emocional nesse momento, e que aquela pessoa precisa entender e lidar com isso antes de qualquer coisa. De novo, podia ser um hobby, podia ser uma questão familiar, podia ser um projeto, podia ser uma doença na família, sabe? Tem uma série de coisas que fazem com que nossos parceiros precisem colocar um pouco mais de atenção e energia em alguma outra área da vida. E tá tudo bem, né? O que a gente precisa é entender o que que isso quer dizer para a relação, o que que isso quer dizer para os acordos, inclusive, né, num caminho um pouco mais longo da não monogamia, isso pode se tornar uma conversa, tipo, né, digamos que a gente se relaciona, aí eu falo, Gabs, você percebeu que as 3 últimas pessoas que entraram na sua vida, você, nossa, parou de me ligar, e aí saiu todo dia, e não sei o quê, você não acha que é interessante a gente olhar sobre isso? Então, assim, é um indicador, inclusive, né, de entender a dinâmica da relação. E aí a gente poder entender isso é muito mais valioso do que só negar. E aí tem outra coisa também, que a gente tende a olhar para o lado negativo, né? Tudo que é novidade, tudo que é diferente, tudo que contradiz a norma, contradiz a forma como a gente é ensinada a olhar para as coisas, tende a ser assustador, né? O que é diferente nos causa medo. Mas muitas vezes a energia de nova relação vai ser uma coisa ótima. Muitas vezes aquela pessoa vai estar empolgada, ela vai ter uma injeção de energia e ela vai querer te contar do projeto. E, nossa, essa pessoa que eu conheci, ela me apresentou um livro, ou me apresentou um filme, ou a gente debateu isso. E, nossa, vocês têm tudo a ver, vocês precisam conversar sobre isso. Então a gente tende a olhar, de novo, o paradigma da escassez. A gente tende a olhar a energia de nova relação como algo que só vai tirar da nossa conta e botar na conta da outra pessoa. E é claro que tempo e energia são, né, fatores escassos, né, são fatores limitados. Mas isso pode gerar um ciclo de coisas boas, de alimentação, enfim, é que a gente tende a olhar mais para o lado do medo e para o lado da escassez do que para o lado da sinergia e da abundância que isso pode gerar. Não, e é por isso que é importante, assim, muito do que a gente falou na live passada da questão de se comunicar, de ser uma coisa, de ter uma honestidade, de ter uma, né, assim, contra essa ideia do don't ask, don't tell, que é justamente porque se você
não tá comunicando para a pessoa que você já está se relacionando ou para as pessoas que você já está se relacionando, você não vai saber lidar com isso. Você vai de repente começar a sumir ou vai começar a fazer coisas inexplicáveis e as pessoas não vão saber o porquê que é. Então, se você tá sempre falando, né, olha, em que pé que tá a sua relação com a pessoa, claro que essa coisa de honestidade, sinceridade, contar as coisas, eu sempre falo, não precisa, tipo, contar os mínimos detalhes de tudo que você faz com a pessoa. Mas se você vai, né, dizendo como é que estão as coisas, se as pessoas se conhecem, convivem minimamente, também não é obrigação conviver, mas se convivem já vai ficando mais fácil, né, para as pessoas que já estão antes entenderem qual é seu estado mental naquele momento, né? Por que você está empolgada? Então é muito importante, né? Com certeza. E é muito doido como isso, né? O desconhecido nos gera medo. Então, né, se a gente está se relacionando e você, Gabs, começa a ficar com outra pessoa que eu não conheço, já começa um monte de imaginações. Nossa, aquela pessoa deve ser mais legal, mais bonita, mais engraçada e transa melhor. E, nossa, ferrou, ela vai me trocar para sempre. E aí, quando você conhece a pessoa, muitas vezes isso absolutamente se dissolve. Não necessariamente, mas é um passo importante não omitir, não precisar deixar as coisas de uma forma nebulosa, né? Velada, né? Tem dois textos que são muito bons. Os textos sobre esses conceitos na minha página eu escrevi faz muito tempo, né? Os textos de NR que eu escrevi, eles são bem legais, mas são bem técnicos. Agora, mais recentemente, a Bárbara botou um texto na minha página, amiga maravilhosa, querida, falando sobre isso, sobre manutenção de relações, gestão de tempo e energia e ENR. E aí eu acho maravilhoso o texto dela, porque ela fala sobre isso, sobre esse sentimento de, nossa, quando eu comecei, né, quando eu percebi que eu podia, quando eu abri a relação, aí parece que é tudo muito intenso e é muita novidade, eu preciso, é o deslumbramento. Aí você chega uma hora que você fala, tá, o que eu quero construir? Qual o espaço que as energias de novas relações têm na minha vida? Né? O novo é legal, o novo me dá uma injeção de gás, mas e como que eu quero navegar sobre isso? E eu achei maravilhoso o texto dela. E o outro é o do Lui. O Lui escreveu um texto na página dele que ele e a Ellen são amigos, trabalham juntos, tem um monte de coisas em comum, e ela estava precisando de um lugar para morar, e ele tinha um espaço na casa. E aí foi tipo, você podia vir aqui. Aí ele fala, só que tem uma questão, que a gente namora a mesma pessoa. E eu acho muito legal que ele fala isso. Ó, as duas pessoas já tinham vivências não monogâmicas há algum tempo, e ainda assim conversaram, olha, será que é bom? Será que isso vai gerar uma coisa estranha? Será que isso pode dificultar? Será? Bom, vamos tentar e vamos conversando sobre isso conforme as coisas acontecerem. Ele falou no texto que foi incrível, foi maravilhoso, inclusive para a relação com a pessoa em comum, né? Com a metamor, porque de repente agora, olha, eu só conseguia encontrar com a minha namorada quando ela ia me ver. Agora eu consigo encontrar com ela quando ela vem me ver e quando ela vem ver outra pessoa. Então é isso, é tipo, nossa, o nosso paradigma monogâmico coloca muito mais dificuldades do que às vezes quando a gente vai viver aquela questão. Acaba sendo muito mais legal, né? Exato, exato. A nossa mente é mais treinada para ver as dificuldades e os buracos no caminho do que para imaginar as coisas valiosas que podem acontecer, né? Com certeza. E aí, puxando disso que você falou, a gente pode chegar no terceiro conceito, que é a questão dos metamores. E é um conceito, que é uma palavra, né, que vira e mexe, as pessoas vêm me perguntar, às vezes eu escrevo, eu não uso muito essa palavra, mas às vezes eu uso em texto e aí sempre tem alguém que lê e fala, mas eu não entendi o que é metamor e tal. Acho que até alguém me perguntou se ia falar sobre isso na live passada. E aí, então o metamor, tipo, ele vai ser basicamente o amor do seu amor, né? Então por isso esse prefixo meta, né? Vai ser basicamente as pessoas que se relacionam com as pessoas que você se relaciona. Que não necessariamente você se relaciona também, né? Então, às vezes as pessoas têm uma compreensão errada de achar que o metamor seja só num caso de um trisal, né? Só num caso de relações simultâneas, né?
Mas não, o metamor vai ser qualquer pessoa que se relaciona com essa pessoa que você tá, né? Ou com essas pessoas que você tá. Ficou um chão aí, de repente. Apertei o É, botão sem querer. e então, basicamente é isso. Eu acho um conceito legal no sentido de você trazer mais para perto, né, essa outra pessoa, de não ficar nesse paradigma monogâmico de que é o outro, é a outra, né, essa rivalidade, essa competição. A ideia de colocar como a palavra amor junto, né, eu acho interessante por isso, porque ela traz para perto, ela traz para a ideia de que você tem muitas coisas em comum com essa pessoa, né? Tipo, você pode ser completamente diferente dela, mas você tem uma coisa muito legal em comum, muito forte, né? Que é justamente se relacionar com essa mesma pessoa. Então, se ela ama a mesma pessoa que você ama, poxa, deve ter alguma coisa aí, né? No E mínimo, um objetivo em comum vocês têm, né? Que é querer essa pessoa bem. exato, exatamente. E aí, exatamente, querer essa pessoa bem te faz também entender essa ideia de que você vai trabalhar em conjunto com essa pessoa para que todo mundo fique bem. Então eu acho, então assim, sempre tem até na sua página tem uma série, né, falando de metamor no sentido de quando eu conheci, né, essa coisa de eu preciso conhecer, eu preciso ser. Tem também essas questões, né? Eu preciso ter uma convivência, eu preciso ser amigo, né, desses metamores. Como tudo que a gente está falando aqui, não tem uma regra, né? Você não vai falar, tipo, as relações só dão certo se você conhecer todos os metamores, for super amigo, nossa, amar a pessoa. Não, não necessariamente. Você pode só saber que essa pessoa existe, você pode só saber o nome dela, ter visto fotos, você pode só ter visto ela uma vez na vida, ou você pode se tornar a melhor amiga dela. Então não tem muito essa regra. Eu acho, assim, na minha experiência, eu acho legal, minimamente, as pessoas se conhecerem. Porque eu acho que. Mas estou falando do ponto de vista muito pessoal meu, que porque eu divido um espaço, eu divido casa, eu tenho, né, tenho uma filha com uma pessoa, então eu acho, pra mim, eu acho complicado se eu tiver realmente me relacionando com outra pessoa, que essa pessoa seja uma completa desconhecida, né? Assim, uma pessoa muito fora do meu cotidiano. Eu acho, pra mim, eu acho que funciona mais as pessoas minimamente se conhecerem e desenvolverem uma relação cordial, né? No mínimo cordial. E no objetivo, no ideal, que elas sejam amigas, né? Que elas compartilhem coisas. Mas não é uma regra. Tem pessoas que não gostam de. Eu tava conversando mesmo com uma pessoa esses dias e a pessoa dizendo, eu não gosto. Não acho que necessariamente as pessoas tenham que conviver, tenham que saber uma da outra e tal, assim, né? Saber, digo, mais profundamente. Mas é uma outra situação, a pessoa mora sozinha, a forma de pensar dela em relação a essas relações é outra coisa. Então, é isso, não existe uma regra, mas eu acho legal a gente pegar o conceito e pensar, desdobrar ele assim no nosso sentimento, né? Entender ele como uma pessoa ou pessoas, né, no plural, que estão próximas e que têm sentimentos parecidos com os nossos, então é legal que a gente consiga viver todo mundo numa harmonia, né? A Ju avisou aí no chat que seu áudio tá baixo e eu vou só avisar para ela que se a gente tentar aumentar o seu, dá eco, então a gente está tentando, enfim, lidar com isso. Eu gosto muito da ideia de. Primeiro, metamores e compersão são conceitos centrais para a gente desconstruir a rivalidade e a competição, né? Desconstruir a masculinidade tóxica, o macho-alfismo e a rivalidade feminina. É importante para a gente lembrar que tudo na nossa vida são relações. Todas as pessoas com quem a gente interage são relações.
tirar esse conceito de relacionamento enquanto relacionamento romântico, afetivo e sexual e conseguir lembrar que tudo são relações. Então, essa pessoa, a minha relação com ela precisa ser pautada pela mesma ética e respeito que qualquer outra relação. Então, assim, é isso que você falou. Pode ser que vocês sejam pessoas completamente diferentes, né? Que vocês não tenham coisas em comum. Um gosta de praia, outro gosta de ficar em casa. Um gosta de jogar jogos de tabuleiro, outro gosta de balada. Enfim, pode ser que realmente não tenha como alinhar e que não faz. Pode ser que vocês morem em cidades diferentes, né? Tem uma série de fatores que podem ocasionar uma série de coisas. Mas é importante isso que você disse, no mínimo, lembrar de pautar essa relação pelo respeito e pela ética que você pauta todas as suas relações. E se for possível, né, ter um mínimo de troca e de aproximação, é muito bom também, porque aí, tipo, olha, vai ser aniversário da Gabs essa semana. Aí eu ligo pra minha meta e falo, olha, nossa pessoa em comum tá fazendo aniversário, vamos pensar em alguma coisa? Ou, olha, esse final de semana eu queria viajar, eu queria ir pra praia, eu sei que você não gosta de praia, como é que você tá? Sabe, conseguir coordenar agendas, conseguir coordenar planos, conseguir... Enfim, mas, de novo, não é necessário. O que eu falei pra essa pessoa que eu tava conversando. Eu falei, cara, pra mim, eu prefiro que as pessoas convivam, né? Assim, tenham uma relação minimamente, pela própria gestão de tempo. Porque tem coisas que você pode estar com as duas pessoas pra fazer, né? Então é mais legal se você puder estar com as duas pessoas. Mas Sim. é isso, vai da pessoa querer ou não. E isso me lembra uma outra questão que tem a ver com metamores e com compersão, que é uma coisa que é muito lógica e óbvia na teoria, mas que na prática a normatividade, a cis hétero e a mononormatividade colocam isso tão forte na gente que não é tão fácil de desconstruir, que é ninguém supre 100% de ninguém. Né? E aí a narrativa do amor romântico quer muito que a gente supra tudo das pessoas. Você tem que ser a pessoa mais legal, a pessoa mais bonita, a pessoa mais engraçada, a pessoa que transa melhor, a pessoa que gosta das mesmas músicas, que assiste o mesmo filme, que vai pro mesmo... E às vezes é isso, às vezes você não gosta de filme francês, você não gosta de balada, ou enfim, você não gosta de alguma coisa e tá tudo bem. Você pode deixar. Na monogamia, a gente sente o nosso espaço ameaçado. Nossa, ela encontrou uma amiga, um amigo que gosta de música eletrônica. Eu odeio música eletrônica. Não, mas agora eu vou ter que ir nessa festa, porque se eu não for, ela vai começar a se aproximar dessa outra pessoa e eu vou perder o meu espaço. Então, enfim, de novo, essa noção de competição e de uma conta, né, que soma zero no final e se eu tirar daqui, vai sobrar ali, se sobrar ali, vai tirar daqui. E aí eu acho que nisso dá também para entrar, já começar a puxar o outro tópico que a gente tinha falado, que é os 5 erros de iniciantes. Que eu puxei, é um texto que eu puxei de um podcast que eu estava ouvindo, e que eles falam umas coisas que são muito interessantes. E aí é o contraponto disso. É muito bom a gente entender que ninguém supre 100%, é muito bom a gente entender e aceitar que pessoas diferentes gostam de coisas diferentes, mas é uma coisa muito ruim, assim, tem uma armadilha muito sutil aí, a gente tratar as relações como funções e não como seres humanos. Ah, é com essa pessoa que eu vou pra balada, é com essa pessoa que eu ligo de madrugada e ela vem e a gente transa, é com essa pessoa que eu assisto filme, é com essa... E aí, tipo, nossa, a Gabs terminou comigo e era só ela com quem eu ia pra balada, então eu preciso achar outra pessoa que goste de balada, né? Você começa a tratar as relações como... Né, também. Exato, como funções objetificadas e substituíveis. Eu acho E... que isso é diferente, são duas coisas diferentes, né? A gente entender que uma pessoa não substitui a outra. Então, assim, você tá com várias pessoas que você se relaciona porque você vê coisas diferentes nelas e boas e que não são substituíveis, mas isso não significa que elas cumprem uma função específica na sua vida e elas só sirvam para aquilo. É. E o que também é diferente de ter acordos claros. Por exemplo, a gente falou de polissaturação, né? De ter muitas relações, de já ter
não ter tempo e energia para demandar em novas relações. Mas às vezes você tem uma relação que é muito claramente uma relação superficial, né? Uma relação sexual exclusivamente. Olha, eu tenho um crush que a gente mora em outra cidade, enfim, tem razões pelas quais nem toda relação precisa ser a relação mais profunda e mais envolvida, que você conversa tudo, né? Objetificar as relações, tratá-las como funções, é diferente de ter acordos claros estabelecidos. Exato. A gente sempre tem que lembrar que as pessoas são humanas e que a gente tem o dom da comunicação. Então vamos utilizar. Não vamos, né, ficar viajando no silêncio e na negação dos sentimentos. Né? Nossa, então deixa eu pular essa parte. Não, mentira, eu vou terminar a parte porque isso está super no seu texto das dificuldades, né? Tá, mas ainda no texto dos 5 erros. O primeiro é priorizar manter a relação mais do que viver a relação. Isso é muito comum, especialmente em casais que viveram monogamicamente, que estão estudando e se abrindo e entendendo esse movimento. Então é tipo, a gente precisa proteger a nossa relação a qualquer custo. Isso é manter a relação mais do que viver a relação. As relações mudam o tempo todo, né? A monogamia dá essa ilusão de estabilidade constante, de, enfim, eu e você juntos para sempre, felizes para sempre. Felizes para sempre. E aí você esquece que se você está tentando transformar a sua forma de ver as relações, sua relação vai mudar, né? E é isso que a gente quer, né? E que bom que a gente muda. Se eu fosse, nossa, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, a pessoa que eu era, socorro, que vergonha de mim. Mas enfim, então é isso, é entender que as coisas mudam e conversar sobre as mudanças mais do que tentar engessar e proteger as coisas. A outra questão é, se a gente fizer tudo junto, não vai ter ciúmes, que é uma coisa também que acontece muito, especialmente em casais que começam pela relação aberta, ou às vezes pelo swing, por exemplo. Ah, não, então tá bom, a gente vai transar com outras pessoas, mas a gente só transa se tiver todo mundo junto, e se eu, né? E absolutamente... Ei, você travou aqui, será que eu travei também? Que, enfim, absolutamente não é possível. Voltou? Voltou. É isso, não tem como controlar não tem como controlar nenhum sentimento. Então, esse jeito de, não, se a gente fizer assim, nada vai acontecer, é absolutamente improdutivo. O outro é o contrário, compartimentalizar as relações. Né? É mais ou menos o que seria o poliparalelo, ou don't ask, don't tell. Ah, não, essa minha relação eu só vejo nos finais de semana, essa eu moro com ela, essa faz isso, essa... E se essas linhas não se cruzarem, minha vida vai estar perfeita, não vou ter nenhum problema, porque as coisas estão em caixinhas, né, compartimentalizadas em espaços diferentes. E, enfim, a gente vai falar nas dificuldades sobre isso também, né? E a outra é uma que eu, né, já fiz muito e já sofri as consequências disso muito, que é acreditar que tempo de qualidade é sempre coletivo. Né? Pessoas mais extrovertidas, pessoas que têm mais propensão à compersão do que aos ciúmes, tendem a gostar. Eu gosto muito, né, de conseguir juntar as pessoas e juntar as redes, mas às vezes, inclusive, você precisa de tempo de qualidade individual. Você precisa de tempo de qualidade privativo para abordar certas questões, para ter certas coisas. Então, conseguir criar esse espaço, não apenas coletivo, mas também de tempo de qualidade individual, é muito importante. Eu vou botar esses textos que a gente comentou assim que acabar a live nos stories. Se você quiser comentar sobre o seu texto agora, das 8 dificuldades. Então, a gente, quando estava fazendo, né, esse roteiro pensando sobre o de hoje, a gente pensou, além de falar dos conceitos, vamos falar de erros, dificuldades, né, que ele
Polly puxou essa questão dos erros e a gente pensou a questão das dificuldades. E aí eu escrevi, o último texto que eu escrevi no Medium foram sobre dificuldades que eu passei, né? Então, tá lá, 8 dificuldades que eu já experienciei nessa questão da não monogamia. São dificuldades que eu vejo que são meio gerais, lógico que tem coisas que são específicas minhas, mas tem muitas ali que são coisas gerais. Então, a primeira que eu coloquei foi a questão de sair do armário, né? Então, essa coisa de você, poxa, se entender realmente que você quer viver uma relação não monogâmica, então você assumir isso para você mesma e depois assumir isso para geral, né? Não significa necessariamente assumir para a família, né? Você pode assumir para alguém da família ou não, mas enfim, isso vai ser uma construção sua. Mas assumir para as pessoas que você se relaciona, de repente, se você está numa relação monogâmica, ou então se você está solteira, começar as relações já pautando isso. Então, existe essa dificuldade dessa transição, né? Porque muitas pessoas acabam também se afastando, né, por causa disso, se assustando com essa possibilidade, e aí cai na segunda dificuldade, que é encontrar pessoas para se relacionar. Então, muitas pessoas vão, quando você dizer, né, quando você disser que você está numa perspectiva de relações não monogâmicas, a pessoa vai achar que isso não é um empecilho para se relacionarem com você. Muitas, se você já tiver com algumas relações, vão se afastar, mesmo que gostem de você, porque vão achar que vão ter dificuldade de entender isso fora da chave da traição, fora da chave, né, dessas coisas ruins. A terceira, que é a mudança de acordos, que é uma coisa extremamente importante. Muitas pessoas perguntam também pra gente, mas como é que ficam os acordos? Como é que eu vou fazer acordo? Precisa ter regra ou não? Como é que esses acordos vão ser invasivos, se esses acordos vão ser invasivos ou não, até onde ir, né, com esses acordos. O que é um compromisso? Todo esse tipo de pergunta chegou aí pra gente, né? Até onde pode haver regras. E é um negócio que, assim, todas as pessoas vão ter a sua própria construção. Mas o que eu acho que é muito, o que eu vejo também, assim, que eu acho na experiência, o que eu vejo muito é que a grande graça de viver relações não monogâmicas, de ter uma visão não monogâmica sobre a vida, é a fluidez, é a possibilidade dos acordos mudarem, porque na monogamia é um acordo e acabou, e você não fala mais sobre ele. E na não monogamia, não. Se você tiver que. Tem fases das relações que você tem que ficar conversando sobre o acordo toda semana. E tudo bem, sabe? Se você tiver que conversar toda semana, você conversa, porque todo mundo fica bem, das relações ficarem legais para todo mundo, e todo mundo se sentir respeitado. A Então a gente mudança de falou, acordos. a Fale. gente falou sobre isso e é uma coisa que eu, assim, acho que talvez 100% das pessoas não mono com quem eu converso levantam isso. O quanto se relacionar de forma não monogâmica ressignifica o que é uma DR. Né? Na monogamia, a DR é tipo, fudeu, ela quer conversar sobre os acordos, mas os acordos são universais e estabelecidos. Por que ela quer conversar? Meu Deus, deve ter dado alguma merda. Na não monogamia é tipo, vamos trocar uma ideia. Não, vamos. Aí quando você vê, passaram 4 horas e você está debatendo seus Sim. sentimentos e suas vontades. Aconteceu um negócio, eu preciso falar, né? Tipo, é Precisamos muito conversar. Na importante. monogamia é assustador. Aqui é tipo, oba, peraí, vamos então. E você vai desenvolvendo também a sua capacidade, né? E eu acho que quanto mais a gente consegue ser honesto nas relações, mais gostoso fica. Tipo, dá uma sensação de liberdade, de conforto, sabe? Sei lá, para mim, cada etapa assim que a gente foi desenvolvendo, acordos mais. Eu acho que a gente se foi se sentindo, eu vou me sentindo mais próxima da pessoa, né? Eu acho que a ideia é essa. Com certeza. E os acordos, uma coisa muito importante é a coisa de você saber até onde que você está colocando aquilo que você está colocando por questões suas ou por questões que você acha realmente que são importantes. Então, aí, falando rapidamente sobre a questão do veto.
Porque é um negócio que, assim, acho que a gente falou um pouco na outra, mas é sempre importante ressaltar, né? Por que que você está colocando o poder de veto? Porque realmente é algo que você acha realmente importante tirar aquela pessoa do jogo, mas por que você acha importante tirar aquela pessoa do jogo? Por que que ela tá te ameaçando de alguma forma? Mas aí você está trabalhando a sua insegurança para estar falando sobre essa ameaça, para estar pensando sobre essa ameaça. Então, acho complicado, acho que o poder de veto ele mantém um negócio monogâmico complicado e não só o veto no sentido de pessoas, né? Mas tem esses vetos sobre coisas, né? Sobre, não, você pode, seu sentimento pode ir até um certo ponto, a sua vida sexual pode ir até certo ponto. Eu acho que as pessoas, quando você está se vendo nesse momento de ficar colocando esses vetos, é preciso dar um passo para trás e repensar o porquê que você está querendo ter relações não monogâmicas, repensar a sua relação com aquela pessoa, ver o que é que tem, ver com o que é que está em jogo ali, né? E aí a gente cai no outra dificuldade, que é a questão dos ciúmes. Porque esse poder de veto muitas vezes vai estar relacionado, a maioria das vezes vai estar relacionado a uma insegurança sua, a um ciúme seu por sabe-se lá o quê. Que pode ser N coisas e é normal, né? Também não vamos dizer aqui que ciúme é um negócio absurdo que ninguém sente, que é um crime você não monogamia. Vou tirar sua carteirinha de não monogamia se você sentir ciúmes. Não é assim. A gente sente, mas a ideia da não monogamia é que você não vai alimentar, que você não vai colocar esse sentimento na frente de tudo, não vai glorificar esse sentimento, não vai romantizar, não vai não conversar sobre ele. Uma coisa muito importante na monogamia é se você estiver sentindo ciúmes, chegar e falar, olha, eu estou com ciúmes. Sentir ciúmes por causa de tal e tal coisa. Vamos conversar sobre isso para a gente tentar resolver. Não jogar para a pessoa resolver. Tipo, sentir ciúmes, resolva aí. Para mim, para eu não sentir mais. Não é assim. Mas a pessoa pode, na relação, vocês podem construir formas de dessa sua insegurança melhorar. E você não sentir mais. Energia da nova relação já falamos. Desconstrução das hierarquias várias coisas que a gente está falando aqui, né? Sobre esses privilégios de casal que não são legais manter. Não é legal ficar mantendo esses poderes de veto, essas coisas todas. Não é legal ficar objetificando as pessoas fora do casal. Então, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas. Que são dificuldades que todo mundo passa, ou a maioria das pessoas passa, mas os acordos estão aí para a gente mudar. Na minha vida particular, eu também coloco as dificuldades de maternidade e pandemia, né? Pandemia não é só na minha vida particular, mas enfim. Teríamos que fazer uma live só sobre parentalidade, só sobre questões de maternidade e tal, mas vamos pular esse ponto porque ele é Vai muito rolar. Em grande. algum momento ele E volta. algum momento ele volta. E na questão da pandemia é pela questão de quando a gente não mora com todas as pessoas que a gente se relaciona, é um problema, né? A gente manter, a gente saber essas questões de segurança, né? De que risco a gente está assumindo, que risco a gente está a fim de assumir, como é que a gente vai continuar não tendo hierarquias se a gente está morando com uma pessoa e não está com as outras. Então, são questões muito específicas que também demandariam a gente conversar muito tempo sobre isso, e nisso entram outras questões relativas à pandemia no geral, né? Então, basicamente, as dificuldades são essas. Eu esqueci alguma? Acho que não. Não, eu vou também de novo compartilhar os seus textos, tanto o texto das 8 dificuldades, quanto os seus textos sobre pandemia e coabitação, e o quanto esse momento põe a gente para questionar, né, as nossas formas de construção de sociedade, as nossas formas, enfim, está cada vez mais evidente, né, o quanto o isolamento em pequenos núcleos, né, o quanto a família nuclear burguesa
não é fonte de segurança, né? O quanto a monogamia, a estrutura nuclear não é fonte de segurança, muito pelo contrário, ela é fonte de isolamento, né? Ela parece fazer sentido muito especificamente nesse sistema de consumismo e de produção desenfreadas. E quando uma coisinha começa a desmontar, a gente percebe o quanto ele é um sistema frágil. Sim. Bom, a gente já deve estar chegando mais ou menos perto do final. Não lembro exatamente que horas a gente começou, Acho que mas a gente começou, era umas 8h05, né? gostei muito, 7:05, né? É, 7h05. Gostei que a gente conseguiu abordar as coisas que estavam faltando. É claro que dá para aprofundar em mais um monte de coisas. Tem um monte de coisas que, igual a Ju falou aí na mensagem também, que são muito comuns, né? Tipo, introdução à não monogamia tem que falar um pouco sobre ciúmes, tem que falar sobre compersão, tem que falar sobre essas coisas que são básicas, mas que elas são menos importantes do que elas parecem. Assim, Sim, elas parecem muito centrais para quem está no paradigma da monogamia. E é muito doido isso, porque quando você começa a se abrir e começa a construir relações a partir de um outro paradigma, essas coisas talvez não são tão importantes, outras coisas que você nem imaginava aparecem. Então ela tem muito esse componente vivencial. É claro que é importante a gente se apropriar total. dos conceitos e do que quer dizer, e ter embasamento em encontrar pessoas, né? É importante ter pessoas, ter uma rede de não monogamia para se acolher, para debater. É importante ter uma rede de pessoas não monogâmicas para se relacionar também, porque chega uma hora que você não consegue mais sustentar relações Sim. com pessoas monogâmicas, porque não Ah, faz sim, uma sentido. até. Sim, até a André mandou uma mensagem falando sobre hoje, sobre que ela estava lendo meu texto e falando, uma dificuldade, além de todas essas, já passei por todas essas, lá, me relacionar com pessoas monogâmicas. E isso é uma pergunta, né, que sempre chega, mas será que dá para se relacionar com pessoas que não estejam nessa mesma visão, né? Eu tenho cada vez mais achado que não. É, Mas aí vai da vivência de cada pessoa, né? depende do Só seu uma coisa que eu. estágio, do estágio da pessoa também. Olha, só me relacionei de forma monogâmica, mas eu tenho questionado os ciúmes e a Isso, posse, o amor romântico. Beleza, então talvez seja possível, mas a maioria das pessoas que eu conheço é tipo, olha, eu não tenho mais saúde mental para me relacionar com pessoas monogâmicas. É, travou o seu vídeo mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falar para as pessoas essa que. tá sendo a minha frase da live. Pronto, você voltou, pode falar. Não, só uma coisa para não esquecer é que eu tinha falado pra gente que eu ia falar aquela coisa dos meus destaques, mas não vai dar tempo, mas eu vou falar para quem quiser pensar mais sobre essa questão de acordos e essas coisas de veto e tal. No meus destaques tem um negócio escrito Ética do Amor Livre. E aí lá vai estar umas stories que eu coloquei sobre uma página que tem desse livro, que é um clássico, né? E quando eu estava lendo, tem lá uma página que, regras, acordos mais comuns. E aí eu coloquei os que eu acho que são interessantes, os que eu acho que são plausíveis, coerentes, e os que eu acho que são absurdos, né? Que são esses que vão falar mais sobre essa questão de veto e sobre regrinhas muito específicas, de tipo, não, tem que dormir todo dia comigo, essas coisas assim. Então, vocês podem olhar lá, tem no Ética do Amor Livre, tem essa página com as regras que eu considero que sejam mais legais e menos legais. A gente falou um pouco sobre isso, né, na outra live, sobre o quanto regras que tendem a exercer um controle específico sobre um comportamento, em alguma hora o universo vai vir e vai testar aquilo por um motivo super justo. Você pode achar que você planejou todos os cantos e vírgulas e aí vai acontecer alguma coisa que vai testar aquela Passa por regra de cima. comportamento. Por isso, acordos sobre sentimentos e sobre conversar parecem funcionar muito melhor do que... Parecem não, né? Funcionam muito melhor do que tentativas de controlar comportamento. E essa página é muito boa, esse destaque seu é muito bom, as suas reflexões. Eu, inclusive, compartilhei aqui na página quando você mandou. Foi. Eu ia comentar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Eu vou botar nos stories os textos que a gente compartilhou,
botar os textos do Medium também. Vou compartilhar com vocês uma enquete, gente, porque a minha ideia é fazer toda quarta-feira lives aqui na página sobre um tema específico, em 1 hora, que seja mais condensada, didática e direta, e depois fazer um encontro no Zoom, porque é muito difícil a gente conversar e ficar, né, Ver as rolando perguntas. as perguntas aqui no chat. A live do Insta não é muito feita para essas interações. E ainda mais em 1 hora, né? É um tempo muito reduzido. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse encontro. Todas as lives vão ficar salvas. Toda quarta-feira é o meu desejo, se for possível. E aí, toda quinta ou toda sexta, fazer um encontro no Zoom para a gente poder se aprofundar e vocês poderem trazer um pouco mais das questões pessoais, né? Que sempre tem. Sim. Eu acho que a gente falou tudo aí que a gente já tinha pensado. Acho que tinha ficado só aquela pergunta que era sobre quando a pessoa é solteira, em que momento falar, né? Sobre. Ah, boa. Quer falar sobre isso? Não, então, eu acho, assim, é Deixa uma eu questão fazer a muito. pergunta para as pessoas, né? A pergunta é: sou solteira e não mono. Nunca sei quando falar para outra pessoa isso, porque se eu falar muito cedo, a pessoa pode me taxar de louca. Tipo, já tô querendo um relacionamento. Mas se eu falar tarde, a pessoa pode se sentir enganada. Manda. Eu acho que. Eu acho que pensando na perspectiva de que não monogamia não é só um tipo de relação, acho que é a forma de você ver as coisas. Eu acho que você tem que falar para a pessoa a sua forma de ver as coisas quando você está afim de falar sobre tudo, sobre a sua posição política, sobre a sua posição, né, assim, da onde você vem, para onde você quer ir. Então, acho que isso tem que estar no meio das suas, de dizer quem você é, de dizer no que você acredita, né? E eu acho que como a gente tem que estar sempre pensando também na coisa da escada rolante, né, dos relacionamentos, de que nem todo relacionamento, nem todo mundo que você conhece, nem todo mundo que você vai ter um tipo de relação, você vai casar. Então, acho que não tem muito isso de cedo ou tarde, porque aquela relação pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma relação casual ou ela pode Assim, realmente se tornar um casamento. Então, eu pessoalmente tendo a falar logo na primeira. Assim, isso já é um assunto tão central na minha vida que geralmente a pessoa que me conhece, a gente não nem saiu num date e a pessoa já sabe disso, né? Meio que isso. não tem como não saber. Então eu prefiro essa E ainda mais a abordagem. gente, e ainda mais a gente que está se posicionando sempre publicamente, né, sobre isso, a pessoa que vai chegar já vai saber. Mas caso você não se posicione publicamente, eu acho que é interessante você falar se você está gostando de conhecer a pessoa e tal. Eu acho que não tem muito que demorar, não, para falar isso.